Boa tarde para você que segue conosco a cada terça-feira no Stop Perseguições, onde denunciamos injustiças cometidas pelo sistema judicial contra pessoas que lutam por um Brasil justo, igualitário e fraterno. Somos gratas aos canais parceiros que nos transmitem e a você que nos apoia, participa do nosso chat comentando. Deixe seu like e compartilhe o link deste programa com a sua rede de contatos. Visite nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal e siga com a gente, ampliando essa luta. Comigo estão a companheira Sandra Uras e o companheiro Henrique Pisolato, nosso convidado fixo e sobrevivente do Mensalão Mentirão. O lawfare consiste na tortura jurídica por meio de abuso e ilegalidades para perseguir, prender e destruir pessoas, projetos e políticas públicas que favoreçam a maioria da população. O Mensalão Mentirão e a Lava Jato são exemplos disso. O caso Lula é o mais conhecido. Destruíram lideranças, tiraram a Dilma da presidência, prenderam o Lula por quase 600 dias para desmontar tudo o que foi construído pelos governos de esquerda. Sob a regência de Temer e Bolsonaro, duas pessoas desprezíveis e, exatamente por isso, perfeitos fantoches dos poderosos. Hoje, vamos falar de lawfare e suas conexões com a nossa vida prática. Sabe aquela pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Pois é, o aumento dos combustíveis, do custo de vida, a falta de emprego, agravados pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, são efeitos do lawfare e afetam nossas vidas e os nossos sonhos. O uso do lawfare interrompeu e continua interrompendo a vida de milhares de pessoas. A nossa luta por Lula livre se estende a essas pessoas anônimas, abandonadas, que seguem perseguidas por um sistema judicial corrupto, porque usa o poder das leis para submeter pessoas, povos e nações. Seguimos na busca de caminhos que ajudem a resgatá-las e a reinventar um sistema judicial que cumpra o seu papel e estanque as práticas criminosas do lawfare. Agora eu passo a bola para a companheira Sandra Uras. Boa tarde, boa noite, gente querida. Estou aqui me recuperando do Covid, que chegou minha vez, por isso a voz está meio assim fanhosa, mas vamos que vamos. Hoje a gente tem a alegria imensa e a honra imensa de ter com a gente a querida companheira Daiane Santos, linda, inteligente, competente, simplesmente demais. Eu sou fanzaça da Dai. Já vou assim chamando logo de Dai, bem íntima, como amiga de infância. A Daiane Santos é formada em jornalismo e direito. Como jornalista, ela atuou em diversos ramos do jornalismo, todo no campo progressista, dando assessoria sindical e de partidos. Atualmente, ela é editora do portal Brasil 247 e apresentadora do programa Boa Noite 247, daqui a pouco vai começar, na TV Brasil 247. Na qualidade de bacharel em Direito, ela busca traduzir o juridiquês em entrevistas e programas diversos, reportagens maravilhosas. Daiane, em 2003, quando elegemos um governo democrático popular, o lawfare, essa arma de guerra contra a nossa democracia, passou a ser usada de forma contundente. E no Mensalão nos pegou totalmente de surpresa. Nós não tínhamos a maior condição de compreender aquele problema naquele momento. Aí, Daiane, você acha que as pessoas hoje elas estão suficientemente informadas acerca do uso dessa arma, do poder de destruição que ela tem? Você acha na sua opinião, que pode ser feito para informar melhor o povo sobre a gravidade do uso do lawfare? Eu passo a palavra para você com muita alegria e depois, Henrique, é tua vez. Olá, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Sandra. Pisolato, que eu já entrevistei, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, e a história do Pisolato é uma história que
deve ser reverberada e contada diversas vezes em detalhes para as pessoas terem dimensão da gravidade de tudo isso que a Sandra colocou aqui para a gente. A pergunta dela é muito complexa até. Eu acho que nos dias de hoje a gente, infelizmente, não conseguiu transformar toda essa realidade, né, de perseguição, esses fatos, essas vidas que foram tão prejudicadas e com danos certamente irreversíveis em alguns aspectos, apesar de toda a situação que nós estamos vivendo, né, pesquisas apontando o ex-presidente Lula como favorito, um processo judicial que foi depois de um longo período de muita luta, de muita resistência por parte do campo progressista e dos democratas, né, que fez com que esses processos foram efetivamente anulados, mas não foi uma luta feita com base nas regras do jogo, né? Essa luta teve que ultrapassar forças, pressões. Se as regras do jogo fossem respeitadas, esse processo não tinha passado da primeira instância, nem da aceitação da denúncia, né? A gente olhar o Mensalão e a Lava Jato, a gente percebe o fio de ligação desses dois pontos. As pessoas, o povo, eu moro na periferia de São Paulo, moro em Itaquera, venho de uma família muito humilde, sempre o que eu tive na vida foi a custa de muita luta, tanto da minha família quanto individual mesmo, né? De olhar para esse mundo e falar, não, eu não aceito não que essa sociedade o tempo inteiro diz para mim que eu não vou ter, tive que ir atrás disso. Esse povo, ao longo desses últimos anos, também assistiu uma criminalização da política e desacreditou por uma série de razões, que eu não tiro também, né? O descrédito na política, de achar que a política é uma saída, também um dos resultados desse sistema, né? As pessoas não acreditam que o político esteja fazendo aquilo que vai ajudar a mudar a sua vida. E não acreditar nessa política, e nas ideias e nesses políticos, é que leva também esse descrédito, né? É retroalimentado pelo sistema midiático, que hoje também faz parte da vida das pessoas a partir de um simples celular. Então, o que a gente está assistindo, por exemplo, hoje na Ucrânia, né, onde tenta se colocar um herói, um comediante que resolve enfrentar um suposto império da Rússia, né, e um malvado presidente russo que larga bombas no país só para ter o prazer de ocupar um estado. Não se coloca para a população o que está de fato acontecendo. Essa situação da Ucrânia, eu acho que ela é muito salutar pelo que a gente vai enfrentar nos próximos meses no processo eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta, Sandra, eu acho que ainda não chegamos a esse estágio. Acho que programas como o de vocês ajudam as pessoas a refletirem, a entenderem um pouco mais, mas tem muita gente com o ouvido ainda fechado para a gente, fechado para ouvir. E muita gente do nosso campo também, às vezes, fechado para ouvir. E esse exercício é que é nosso campo progressista, daqueles que defendem o povo, que precisa entender para conseguir esmiuçar assim, tudo o que aconteceu, né? A dimensão do processo do Lula, por exemplo, os abusos, as arbitrariedades no processo do Lula são imensos e são claros assim, para qualquer estudante de primeiro ano. Mas esse estudante de primeiro ano está contaminado por um sentimento que nem ele mesmo sabe de onde vem, mas que está incrustado há anos ali na história da família, da vida dele, e ele vai só reproduzindo. Então, nós temos um desafio muito maior só do que o debate. É um desafio muito mais profundo do que só abrir espaço para o debate, para ouvir e para colocar as questões. As pessoas, tem gente que não está querendo ouvir, não. Eu me sinto, às vezes, no meio de muitos juristas, de jovens advogados, mas que são cegos na realidade, né? Aquilo que baseia o direito, que é respeitar a lei, entender o que o constitucionalista passou naquela lei toda ali, naquela decisão, né, da norma,
muita gente fala, não, o que vale é o que eu penso, é o que eu quero, e é isso que importa. Então, é um desafio nos dias de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Cleide, Sandra, especialmente a querida Daiane, a todos que nos acompanham. Olha, eu concordo em gênero, número, grau, cor, substantivo e adjetivo com a Daiane. Até porque o lawfare é uma mentira. Você usa a justiça para fazer injustiça, para fazer exatamente o contrário do que ela se propõe. E as pessoas levam um tempo para entender, e se as informações são desproporcionais, aí fica muito mais complicado. E o exemplo que a Daiane está dando agora, né, que a gente está vendo no dia a dia, o que se fabrica de mentira sobre esse conflito Rússia e Ucrânia, no intuito proposital, maquiavelicamente concebido, de criar torcedores. Então, fica um torcendo para um lado, outro para o outro, e ninguém percebe que esses que estão usando as pessoas, na verdade, querem e fazem isso para que depois as pessoas que viraram torcedores paguem a conta. E no Brasil foi muito claro isso. Se usou a justiça, a estrutura de justiça e os funcionários, os operadores da justiça, para fazer injustiça. Se diluiu, mais do que tudo, se distorceu completamente, se prostituiu a função da justiça. E a imprensa tentou vender isso como se fosse normal. E agora a conta está chegando de uma maneira que as pessoas não conseguem mais nem raciocinar. Porque não é só a questão do combustível, que está indo a preços sequer imaginados. Mas é a questão da comida, é a questão do emprego, é a questão da ecologia, é a questão da aposentadoria, é a questão da escola, é a questão da saúde, o que a gente viu, tudo isso. Então, tristemente, e o meu sonho seria que a gente não repetisse alguns fatos históricos, porque na Idade Média se dizia que a Terra era plana, e quem impôs essa mentira levou mais de séculos para pedir desculpa e reconhecer. Então, eu espero, acredito e vou lutar para que a verdade, e que aquela famosa frase, a verdade libertará, que ela venha o quanto antes possível. Porque o custo dessa mentira, o custo do que se fez com o sistema judicial no Brasil e no mundo, mas no Brasil especificamente, o custo que o povo está pagando, porque funcionários recebendo os maiores salários, juízes e promotores, policiais, transformassem a justiça num instrumento de injustiça, esse custo está sendo pago e será pago por, quiçá, algumas gerações. Então, isso não pode ficar assim. Sou pena da gente entrar numa crise não só mais institucional, mas, inclusive, numa crise humanitária. O lawfare é guerra jurídica, e essa guerra se faz com comunicação. O Lula é só a ponta do iceberg. Entre o Mensalão, Mentirão e Lula, milhares de pessoas estão por aí caídas, com suas vidas interrompidas, atingidas que foram por essa guerra jurídica, pela distorção do uso da lei para paralisar políticas públicas e para destruir o nosso país. A Daiane está falando da experiência dela como estudante de direito, eu também sou estudante de direito, e a biblioteca da universidade na qual eu estudo, que é uma biblioteca muito grande, muito bem montada, uma biblioteca já
uma tradição grande aqui em Brasília, não detém um título que fale sobre Lofer. Daí que se vê a dimensão da nossa tarefa, de fazer esse trabalho de guerra jurídica, e a gente tem que enfrentar com as mesmas armas dele, todos temos que nos juntar nessa divulgação do assunto, para tentar resgatar os nossos companheiros que estão por aí com suas vidas interrompidas, atingidos que foram por essa arma, né? Então, Daiane, guerra pressupõe medo, e um inimigo terrível que deve ser combatido por todos. No caso atual, a corrupção foi elevada à condição de mal cósmico, sob o pretexto de combatê-la. No final, o que se tem é a destruição do Estado Democrático de Direito, a eliminação de garantias constitucionais. O judiciário se põe a serviço dessa barbárie. Como sair dessa armadilha? Como transmitir a mensagem de que o pretexto combate à corrupção é uma distração usada pelo judiciário para nos impor uma política de destruição da nossa soberania? Isolata, depois você comenta. É uma pergunta também que eu faço para muitos juristas aqui, entrevistados no Estado de Direito, no 247. A gente vive um período em que o judiciário se transformou no grande ator, né? Aquela coisa assim do Estado mínimo, né? Defendido pelo neoliberalismo, e aí, quando se trata das questões penais, é Estado máximo, né? Então, neste caso, particularmente, o uso dos instrumentos para a perseguição e a construção dessas narrativas todas em torno da corrupção foi muito colada com a comunicação, com os meios de comunicação, justamente porque passa a ideia de o país passar a limpo, né? Do Brasil ter algum caminho, porque as pessoas já não aguentam mais viver da forma que vivem. Então, eu já fiz essa pergunta, por exemplo, para o presidente anterior, agora que se retirou da OAB, o Felipe Santa Cruz, de como o Ministério Público, por exemplo, se transformou nesse partido político ao longo da história, né? Sendo que na Constituição ele tinha um papel tão delimitado e tão fundamental como fiscalizador, né, das leis e como atuante ali na defesa desses direitos, e como ele foi se transformando ao longo desses anos diante de tudo isso. Eu acho que o caminho é o caminho que a Gleide está fazendo, né, de ir para os bancos das universidades. É quando uma colega minha de faculdade conversou comigo essa semana e disse: olha, eu quero estudar para ser juíza, mas às vezes eu fico insegura se eu tenho essa capacidade, né, de ser juíza. E aí eu olhei para ela, primeiro eu fiquei muito feliz com a decisão, porque eu acho que é um desafio que você assume para si, e sendo mulher é importante, e eu disse para ela: você tem uma das características, além das técnicas, você tem uma das características que eu acho que falta nesse mundo jurídico, que é o seu olhar humano, né? É o seu olhar para aquilo que realmente pode mudar as coisas. Quando a gente olha para um país que tem uma elite que, ao longo de anos, né, ela ocupou certos espaços de poder, de decisão desse país, e vem um governo, e vem um segundo governo, e vem um terceiro governo que mudava essa estrutura, e por isso, e não foi por outras razões, que este governo foi atacado dessa forma, né? As elites decidiram jogar as regras para cima, e dane-se as regras, dane-se a lei, eu vou fazer tudo aqui para tirar essas pessoas do poder, porque elas estão querendo mudar os privilégios que sempre foram meus, estão querendo tirar os privilégios que sempre foram meus. Eu acho que, simplificando aqui essa conversa toda, eu podia apresentar várias posições técnicas, uma reforma no judiciário, eleição de procuradores, uma forma mais direta, né, de participação das pessoas, isso tudo podia ser feito, mas essa mudança só vai vir quando esse homem do povo, essa mulher do povo, esse jovem negro, mulher negra, estiver nos bancos das universidades e passarem a ter poder de decisão. Enquanto isso não mudar, enquanto isso não acontecer, a gente não muda essas estruturas, porque nem mesmo entre nós, nos poderes que nós participamos, as organizações que nós participamos, isso é tão difícil,
né? Essa participação da mulher, por exemplo, é uma luta tão árdua, tão antiga, e ainda precisa de muitos avanços. Então, enquanto o nosso campo progressista, o campo de esquerda, não entender que é preciso construir esses espaços e essas pessoas participarem disso para que essas mudanças de fato aconteçam. Enquanto isso não se efetivar, acho difícil o judiciário ter um olhar para a questão social, para a questão política, para o respeito das regras. Acho difícil isso acontecer. Eu estava atento a uma frase que a Daiane disse sobre a questão de que os neoliberais defendem o Estado mínimo. Na realidade, Daiane, eu ultimamente tenho observado e mudado um pouco a minha visão. Eles defendem o Estado mínimo, eu diria até a ausência de Estado, para os fracos e dos oprimidos. Mas eles querem o Estado para eles. Então, na verdade, o que eles defendem é que o Estado só seja para eles. Eles querem o orçamento do imposto que todos pagam só para eles, inclusive quando eles administram mal para cobrir os prejuízos deles. Eles querem as empresas que o Estado construiu com a poupança e com a economia de todos a preço irrisório ou até de presente para eles. Eles querem os instrumentos do Estado para eles. Eles querem as forças de segurança do Estado para matar pobre, operário, para matar os fracos, para oprimir, para que ninguém reivindique direito. E eles querem o judiciário. Como eles querem o exército, mas principalmente eles querem o judiciário para defender a propriedade deles, que eles sejam donos de tudo, que o judiciário não cumpra as leis que foram feitas de forma democrática, que o judiciário seja parcial, e o exemplo a gente viu aí com o Marreco de Maringá, que o judiciário puna, que o judiciário condene quem defende os oprimidos, quem defende os excluídos, que dê exemplos para que ninguém tenha a ousadia de querer comprar a causa, de fazer uma opção pelos mais fracos e pelos pobres. Então, para esses, nós vamos castigar, vamos prendê-lo, vamos acabar com a vida dele, dos familiares dele, vamos tomar tudo que tem para que isso não se motive. É uma coisa mais que inquisitória. E é isso que eles defendem. E, é claro, por trás disso estão os meios de comunicação que propagam essa mídia empresarial que propaga isso. E por que eles fazem tudo isso? Para poder roubar sem que ninguém fiscalize. Para poder roubar o que é dos outros sem que ninguém fiscalize. Esse é o grande projeto. Se for preciso, eles fazem até guerra. Eles derrubam o governo, eles prendem, eles compram juízes, tudo para poder roubar. Por quê? Porque na visão deles, eles não precisam dos demais a não ser para serem serviçais. Eles não têm essa visão humanista. E, infelizmente, os juízes, os promotores, os próprios policiais, ou as forças de segurança como um todo, elas ou se venderam ou aderiram a esse discurso, foram cooptadas, ou têm vantagens para ficar do lado deles. Que acontece tipo o que a gente vê com o nosso parlamento, com o tal do orçamento secreto. O que é aquilo? Aquilo é um suborno. É um suborno com dinheiro público. Para quê? Para que o cara vote dizendo que as mineradoras possam poluir, possam destruir as terras indígenas, as nossas reservas naturais, e a mesma coisa eles fazem com tudo. Esse é o nosso desafio. Como é que a gente faz para que o povo se sinta proprietário do país, se sinta dono, se sinta partícipe? Porque eles não veem o país, eles não se sentem como brasileiros. Eles se sentem como o quê? Como os exploradores.
que voltaram, que vieram com as caravelas para roubar, e vão continuar roubando, porque depois eles querem morar em Paris, querem morar em Miami, né? E tem vergonha. Quando alguém chama ele de brasileiro, ele busca algum sobrenome ou alguma linhagem de descendente para dizer, não, eu sou descendente de europeu, eu sou descendente de outra. É isso. Essa é a nossa luta, é a nossa briga. E, infelizmente, eles cooptaram de maneira ideológica ou por outras alegrias as estruturas do Estado. Até o TCU está cooptado, a gente viu agora na questão da, né, da Telebrás. Perdão, da Eletrobras. Uma paradinha estratégica. É. E aí, eu achei que ele tinha terminado. Perdão, viu, Pisolato, com todo respeito. Mas, exatamente por causa dessa sacanagem generalizada que se faz e a apropriação do nosso discurso contra a corrupção, né, foi apropriado, todas as nossas bandeiras foram apropriadas para as pessoas mais desqualificadas que já tomaram espaço público no nosso país, como a gangue que dirige o nosso país hoje. Então, Dai, essa guerra, né, acabou por incutir na cabeça do nosso povo a ideia de que a política não presta, de que todo mundo é corrupto, de que não tem ninguém santo, e nós estamos outra vez no ano eleitoral, 2022, nós conseguimos sobreviver, mas a gente tem que enfrentar esse discurso, né? Então, como e qual será a nossa mensagem? Que comunicação dá? E ajuda a gente, pelo amor de Deus. Que comunicação que a gente pode estabelecer com o nosso povo para que a gente possa sair dessa história de apenas denunciar e reclamar e dizer e falar, e que essa comunicação estabelecida possa trazer efeito qualitativo, de modo que a gente possa eleger um presidente progressista, de esquerda, um parlamento capaz de reestruturar e reconstruir o nosso país e, principalmente, um povo responsável pelo seu voto, que não fique apenas jogando o tapete vermelho para Lula passar, mas seja capaz de colocar críticas construtivas e consequentes para o governo que é do nosso campo, mas que precisa do nosso ponto crítico para que ele possa funcionar. Eu acho que também não é somente a mensagem, né, o caminho, né, para se chegar a essa mensagem, é a forma e o conteúdo, né? Eu venho do movimento estudantil, fiz movimento estudantil, comecei no secundarismo, depois fui para o universitário, fiz assessoria de imprensa já formada com sindicatos, então eu acredito que o papel dos movimentos é muito importante neste processo, e a gente precisa fortalecer as bases de relação desses movimentos estudantil, trabalhadores, mulheres, movimento negro. A gente vive num processo também de muita discussão sobre o movimento identitário, que se atrapalha, que não atrapalha, isso vai causando divisões muito difíceis, às vezes, de você fazer a liga, né? Mas eu me recordo que no movimento sindical, um dos grandes desejos de parte do movimento sindical comprometido era ter uma comunicação direta com o trabalhador, era criar um canal de comunicação que tivesse todas as centrais juntas, que pudesse falar com esse trabalhador. Isso eu estou falando numa época que era um jornal impresso, que internet era uma coisa distante da realidade que nós temos hoje. Hoje as pessoas têm acesso à informação de diversos caminhos, mas principalmente pelas redes sociais. E esse processo de trabalho ele não é automático, né? Eu lembro que tinha um grupo de servidoras que era de trabalhadoras de escolas, que elas se reuniam a partir do Orkut. E isso foi um achado para parte do movimento sindical, porque, poxa vida, elas estão se organizando por ali, a gente aqui ainda. Isso lá atrás. Hoje, essas coisas evoluíram muito, mas as pessoas ainda acham que cliques, curtidas, número de seguidores levam as pessoas a tomar decisões ou agirem de fato, né? E não ficar somente aqui ouvindo, assistindo, comentando e tal. Essa é uma realidade que nós precisamos mudar.
Além disso, nós temos uma juventude que é completamente alheia à TV, né? Nós somos uma geração da TV, mas há uma parte da juventude que está completamente alheia a isso. E ela está completamente sem perspectiva de mundo, assim. Então, ela vive o agora, o imediato, o líquido, né? O chamado tudo no sentimento do imediato. Então, para as eleições que nós temos em 2022, o imediato talvez seja a mensagem de que esse país tem jeito e nós, do campo progressista, do campo de esquerda, já demonstramos que esse país tem jeito. As lacunas que precisam ser preenchidas, eu acho que vão ser preenchidas ao longo do tempo. É um governo, por exemplo, do presidente Lula, que apresenta caminhos, que apresenta alternativa em meio a um cenário de guerra que nós estamos vivendo, com uma tensão de o que vai dar essa guerra, numa questão de um país que vive economicamente numa situação bem difícil, de precarização do emprego, onde estudar, se formar numa faculdade não vale mais muita coisa. Então, tudo isso está num bolo de situações que precisam ser colocadas nesse processo de eleição, mas é preciso colocar ele muito de forma objetiva. Qual é a alternativa? Qual é a luz que todo mundo fala nas redes sociais no fim do túnel? E por que essa luz é uma luz de fato? Porque ela tem proposta, porque ela tem lado. E esse lado já foi demonstrado lá atrás. Então, essa é uma vantagem que agora, neste momento, conta muito. Porque se a gente for entrar no processo do lawfare, explicar o que é lawfare, explicar o que é juiz suspeito para essas pessoas, do ponto de vista jurídico, é uma gravidade imensa. Mas para o povão suspeito, é porque a associação de suspeito com irregularidade ainda não é muito perfeita. Mas as pessoas perceberam que o Moro era uma falsidade, que o Moro fez tudo o que fez por pretensões individuais. Isso o povo percebe. Né? Isso o povo tem percepção, e isso o povo não se engana. Então, é trabalhar com o que nós temos de legado deixado, e não foi pouco. Né? Eu acho que ao longo desse projeto todo de governo Lula e Dilma, foi deixado um legado muito importante na cabeça das pessoas, que, por conta de uma série de outras situações, foram sendo colocadas de lado durante um período, mas hoje todo mundo se toca de que essas pessoas que estão aí não defendem o que eu quero e o que eu preciso para o meu país. Então, eu acho que no primeiro passo da eleição é esse. Agora, é preciso fortalecer os movimentos sociais. As eleições na América Latina demonstraram que os movimentos sociais tiveram um papel determinante em todos esses processos. Seja ele no Equador, na Bolívia, no Chile, enfim, há uma definição clara de que os movimentos sociais têm papel importante. Esses movimentos sociais precisam também ter claro que é preciso voltar às bases, é preciso ter contato com o povo, é preciso fazer movimentos e entender como é que no cotidiano das pessoas isso se dá na realidade. Ninguém gosta, eleitor nenhum gosta de candidato que aparece na véspera da eleição. Então, não apareça na véspera, tem que aparecer agora. Olha, falar depois de uma expert em comunicação, né? Na realidade, é interessante isso que a Daiane fala e que vocês colocavam antes, porque é impressionante como, através da comunicação, se mudam as coisas e se criam monstros e falsidades. Na Idade Média, eram os hereges. Depois, em 64, eram os comunistas. Tudo que era comunista virou terrorista, né? E tinha que ser preso, eliminado. O Brasil ama, eu deixo. Agora, foram os sindicalistas, os líderes de movimentos sociais, viraram corruptos. E o que se entregou depois disso? Se chamou o povo para um punitivismo, se usou toda a máquina do Estado para se entregar ao quê? Fome, miséria, desemprego, fim da aposentadoria, doença, destruição, falta de perspectiva e falta até de esperança. E aí, como é que se faz agora? Porque as próprias pessoas que acreditaram na mentira, e vocês sabem disso,
quem nos acompanha também, elas se sentem constrangidas e resistem. Não é fácil assumir que foi enrolado, que foi enganado. E aí, qual é o desafio que nós temos? Eu acho que é as ruas e as redes. A gente tem que atuar nas duas pontas. Na comunicação, quase que didática, a métodos Paulo Freire, para explicar para as pessoas e para não constranger, tipo dizendo, olha, não pula que o murinho é baixo, pula para o nosso lado, você foi enrolado, você está pagando um custo alto disso, mas mais do que falar, e isso eu tenho conversado muito com os companheiros, inclusive no Twitter, nas lives, quando eu vou aqui nas favelas, inclusive sábado a gente tem mais uma reunião, o que move é o exemplo. Isso que a Daiane falava. O nosso comportamento. Não adianta só aparecer em época de eleição pedir voto. O exemplo é que arrasta. E nós temos uma história de solidariedade e nós podemos atuar o tempo todo, em todos os eventos, sobre a forma coletiva e associativa. E a gente tem exemplo em prefeituras do PT, né, onde se criou um Uber municipal. Se usou da mesma tecnologia e os motoristas estão ganhando mais. A prefeitura, todo mundo está ganhando, sem pagar para um... Esses exemplos, além da nossa conversa, da nossa presença nas redes e nas ruas, quando eu digo nas ruas é conversando com o povo, é também apostar nessas experiências coletivas, comunitárias, como fazem os sem terra, como fazem os sem tetos, como fazem as pessoas, porque na epidemia, o que a gente viu? A gente viu comunidades se organizando para entregar marmita, para entregar quentinha, porque o povo tem uma essência coletiva e solidária. E isso nós temos que resgatar, até porque os governos nossos de esquerda, nesse aspecto, foram lentos e claudicantes. Agora a gente tem que apostar. Essa é a verdadeira saída para o Brasil. A esperança, né? Eu acho que a gente sabe o caminho. O Pisolato estava falando a respeito dos inimigos da vez, né? Há um tempo foram as bruxas, há outro tempo foram os hereges, todos andaram com estigma, uns foram levados à fogueira. No tempo da ditadura militar, muitas pessoas foram torturadas, presas, torturadas e mortas aqui no Brasil. A sociedade brasileira, ela não se conformou, apesar disso não ser tão difundido, era tudo feito nos porões da ditadura. As pessoas sabiam o que estava acontecendo e a gente assistiu a um movimento muito importante da sociedade brasileira, um movimento que integrou uma parcela grande da população brasileira na busca de uma solução, até que nós tivéssemos obtido a lei de anistia e que pessoas que estavam apartadas do convívio com seus familiares, exiladas em outros países, puderam voltar, outras que estavam presas nos porões puderam retomar suas vidas, né? A gente, há mais de um ano, vem entrevistando pessoas que são vítimas de lawfare, a gente encontra pessoas que estão psicologicamente torturadas, com suas vidas interrompidas, suportando um peso indescritível, de uma perversidade indescritível, que é uma tortura permanente, não só da pessoa, mas de todos os seus familiares. Pessoas que enfrentam 1.200 processos por um único órgão, 10 anos sem que nunca tenha sido ouvido por um juiz, ou então pessoas andando com tornozeleira por 2 anos sem que sequer uma denúncia contra si tenha sido apresentado, pessoas vivenciando cautelares, medidas cautelares assim, tão abusivas ao ponto de, ontem ficamos sabendo, proibir que um irmão conversasse com o outro irmão durante quase 2 anos. Esses, por acaso, se encontraram num supermercado, mas eles estão proibidos pelo juiz de falar um com o outro, né? É essa situação que está nos movendo a fazer esse programa
e que nos move a entrevistar pessoas que são elas também vítimas de lawfare e outras, Daiane, que como você, a gente espera nos ajude a refletir como fazer para resgatar essas pessoas vítimas do lawfare e restituí-las à sua vida, a vida e o convívio com seus familiares. Você comenta e depois o Pisolato. Eu acho que é um compromisso que deve ser assumido por todo jornalista que se preze, né? Infelizmente, não são todos. Eu fiz um programa há pouco com a Natália França, advogada especialista em direito internacional, a gente estava falando sobre a guerra na Ucrânia, e falando justamente das narrativas, né, construídas neste período. E as narrativas parecem informações trazidas de redes sociais, daqueles fake news mais grotescos, mas quem está produzindo isso é um meio de comunicação com jornalistas que supostamente são capacitados, entendem o papel da sua profissão, né? E como ele deve ser feito, ainda que eu tenha uma opinião diferente, né? Fazendo entrevista, por exemplo, tratando sobre questões jurídicas, é sempre um desafio para o público, porque num ambiente em que se insufla a ideia de que todo bandido bom é o bandido morto, e ainda que eu defenda que isso não possa existir, as pessoas são contaminadas por esse punitivismo exacerbado, né? Esse fla-flu que muitas vezes vai sendo incorporado no dia a dia da gente. Vou citar um caso aqui bem específico para a gente entrar nesse assunto, por exemplo, o caso daquele homem que ficou aterrorizando lá em Goiás, e a polícia ficou em cima, e a imprensa ficou diuturnamente tratando sobre aquele caso. Quando ele é preso, as pessoas sentem alívio. Falam, que bom, né? Que ele foi preso. Aí aparece o rapaz morto, né? Sendo carregado, jogado, feito um saco de farinha dentro de um carro. Mas ele merece. E eu me recordo, vendo essa imagem, me recordo de um professor que eu tive na faculdade, que era professor de ética, né? E ele dizia, visceralmente, eu não tenho nenhum carinho por essa pessoa, eu quero que ela se lasque mesmo, mas como operador do direito, como professor, o meu dever é entender que o Estado tem que cumprir e fazer respeitar tais regras, né? Então, esse é o desafio que nós, comunicadores, temos neste ambiente. E aí eu me pergunto muitas vezes, será que nós, profissionais, e aí eu vou colocar genericamente mesmo, os profissionais de jornalismo deste país entendem o seu papel? Quando eu entrei na faculdade, muita gente queria fazer jornalismo para aparecer na televisão, né, para ficar famoso. É um desvio, é um entendimento distante do que é a sua profissão, de como você pode exercer. E aí eu me pergunto, será que o médico também tem essa visão? Ele quer ficar famoso, fazer várias cirurgias e ganhar bastante dinheiro? É esse o princípio que move essas pessoas, né? Na faculdade de Direito, eu lembro que as alunas ficavam babando na bolsa importada de marca da professora que entrava na sala, ou os alunos, os meninos, ficavam lá eufóricos com o carro que o professor tinha comprado, que ele era advogado de uma grande banca. Enfim, são princípios e valores que eu olho e eu não me acho melhor que ninguém por conta disso, porque eu acho que esse é o valor que todo mundo deveria ter. E isso é que me preocupa diante da sociedade que nós temos hoje. Acho que esse é o desafio. Os profissionais de jornalismo deveriam, cada profissional de jornalismo que fez uma matéria, por exemplo, sobre o Pisolato, que pegou informações, que publicou, que disse, dentro daquele âmbito das informações passadas pelo Ministério Público, endossou, aumentou, criou, ele deveria ter o compromisso e a responsabilidade de dizer, tenho que fazer uma matéria com o Pisolato. E não existe isso, poucos veículos certamente acho que falaram com o Pisolato para tratar sobre a história e o trajeto do processo dele. E esse é um problema que nós vivenciamos do ponto de vista da ética, do que é ética, do que é valor moral e o que é ética. As pessoas confundem tudo isso, né? Eu, no direito, tive aula de ética e o professor dizia, vocês estão tendo aula de ética porque ela representa 10 perguntas do exame da ordem.
ele falou isso na primeira aula. Eu falei, meu Deus, esse é um professor que está dizendo que o aluno de direito tem que ter ética para passar no exame da ordem. Não é porque ele precisa ter ética, é porque é fundamental na vida. E principalmente no direito, quando você lida com liberdade, quando você lida com direito, quando você lida no jornalismo com informação, com narrativas, construções, opiniões, você tem que ter responsabilidade ética. Isso eu aprendi dentro de casa. E eu, até hoje, me pergunto o que nós estamos fazendo, que pessoas nós estamos formando. É uma responsabilidade e é uma dívida, acredito, que nós temos com cada um. Ainda que eu não tenha feito as matérias nessa construção, como jornalista, me sinto no dever de trazer cada um desses, e acho que o programa aqui faz isso de forma muito importante, para que as pessoas entendam o que é lawfare, para que as pessoas entendam que vidas foram afetadas por uma mentira. E não se pode transformar e naturalizar uma mentira e um crime, né? Não é só, aliás, não é só uma mentira, é um crime. Você transforma um fato num crime, condena, prende, tira a reputação, né? O conselheiro, o reitor da Universidade lá de Santa Catarina, ele perdeu a vida, né? Ele tirou a própria vida. E as pessoas não podem naturalizar isso. A delegada da Polícia Federal, eu não me recordo o nome dela, não deveria não me recordar, mas ela deveria não dormir, só pelo fato dele ter tirado a própria vida. E a gente viu nos vazamentos das conversas da Lava Jato qual foi o comportamento dela diante disso, e do próprio Dallagnol, que me menosprezou. Ele tirou a vida porque ele quis, você não tem nada a ver com isso. É assim que essas pessoas tratam a vida das que eles atingem. E é esse mundo que eu quero. Poderia ter sido meu filho, poderia ter sido meu pai, poderia ter sido meu marido. Como é que a gente vai lidar com essas coisas? E eu acho que é essa reflexão que as pessoas não fazem. É um dever do país colocar cada história, por exemplo, a do Pisolato e de tantos outros, do ex-presidente Lula e de tantos outros que ainda enfrentam processos. Zé Dirceu, por exemplo, que é uma pessoa que tem um patrimônio de um legado para o Brasil muito grande, de um compromisso dado ao país muito grande, e é tratado por muitos veículos ainda como se fosse uma pessoa que não merecesse ter o respeito do país. Então, é muita história para a gente ter que mudar, né? Pois a Daiane tocou exatamente no nó-górdico, né? Eu imaginava, enquanto a Cleide falava sobre os dois irmãos que foram proibidos de se aproximarem, de se encontrarem por 2 anos para o juiz, e me pergunto, isso é justiça? Isso é papel de juiz? É para isso que se pagam esses salários aos juízes e aos promotores? Quer dizer, o dinheiro do nosso imposto vai ser gasto para isso, para separar famílias? Para a gente, assim, eu não pode se encontrar, eu até esqueço. Tomo uma decisão aqui, acabam com a vida, e até esqueço, como essa delegada Érica. Não, eu mando prender, o cara se matou, aí vem outro e diz, bom, você matou porque quis. É para isso que a gente paga os melhores salários para esse pessoal? É isso que diz a nossa Constituição? E eu me pergunto por que é que a gente não se rebela? Por que é que isso passa a ser, como a Daiane mesmo diz, isso passa a ser meio do cotidiano? Que cultura é essa que nós absorvemos de que para se dar bem tem que ser puxa-saco? Tem que ficar do lado do mais forte? Vocês conhecem alguma coisa boa no mundo feita por puxa-saco? Vocês conhecem alguma coisa que prosperou pelo efeito dos puxa-saco? E, infelizmente, é isso. E aí vem a história da própria imprensa, né? Que a Daiane relatava. Quer dizer, o jornalista ou o professor que toma a decisão de induzir para ficar de bem com o mais forte,
Ele está pervertendo a profissão. A mesma coisa que o juiz, que o promotor, que o político, que o empresário. Por quê? Que para ética, ele está destruindo a possibilidade do convívio harmônico. Ele está quebrando as regras do jogo. E, para isso, como é que ele atua? Sempre em favor dos que eu disse lá no início, dos que vieram para saquear e roubar. Ele tomou o lado. Esses são os verdadeiros. Esses têm que ir para os tribunais. E é isso que a gente tem que fazer para que o povo entenda que a justiça não pode ser usada para favorecer os saqueadores do país. Que os profissionais da justiça não podem ser puxa-saco dos saqueadores. E que, para isso, nós temos que começar a controlar. E nada melhor do que o controle popular. O judiciário tem que prestar conta. Não para o Conselho Nacional de Justiça, que é entre eles. Ali é tipo puxar das quatro. Tem que ter controle popular. No judiciário, como tem que ter em todos os órgãos públicos. Quando você libera para a festa, eles fazem a festa com a nossa grana e, se deixar, até com as nossas vidas. E é isso que o Brasil está vendo hoje com esse inominável que está lá e transformou o país numa espécie de quê? De quintal da família dele e dos amigos. Esse é o nosso desafio agora, né? Graças ao nosso esforço e ao Criador, tem Lula no fim do túnel. Vamos lá, vamos virar esse jogo. Caminho. Eu tô difícil hoje, né, gente? Eu acho que é o efeito da Covid no meu corpo. Desculpa aí, tá? Deve ser. Pelo menos eu tenho uma boa desculpa, porque eu tô em recuperação, tá? Vocês me perdoem hoje. Mas eu cortei de novo o Henrique. O dedinho tá nervoso e aí não deu certo. Não tô dando... Eu que faço essa coordenação aqui, mas eu tô meio descoordenada. Mas agora, gente, é a hora da gente conversar com vocês que estão aqui no chat e que estão aqui com a gente e que estão ouvindo 500 milhões de vezes a gente falar sobre lawfare, sobre guerra jurídica, sobre necessidade de resgatar as pessoas que estão envolvidas nisso e são vítimas e são atingidas pela maldade de pessoas sem escrúpulo algum que ocupam hoje o poder do nosso país, e não apenas esse poder oficial, de direção do país, mas outros poderes que estão atrás de empresas, etc. Então, muito obrigada à TV Resistência Contemporânea, ao companheiro Léo, a Eida, que coloca aqui no chat o que é lawfare, de forma muito didática. Lawfare, como instrumento da guerra híbrida, tem uma ligação entre o mentirão, a lava-jato, todos os passos do golpe, até chegar aqui, no lugar e no desmonte que nós estamos vivendo. A Maria Aparecida, a Roxana, companheira daqui do nosso comitê, a Verônica Fonseca, a Luciana Escobar, companheira do 247, a gente se conhece daqui da luta, companheira Lu, um beijo para você. A Sônia Mourão, que a gente também se cruza lá no DCM, a Eida Barbosa, o Edson Roberto, José Carlos de Oliveira, que coloca uma palavra importante para nós, que a gente não pode esmorecer, que a gente tem que seguir, apesar de todas as mentiras, e que a gente vai resgatar a verdade, né? A Luciana Escobar, que coloca que ela tem nojo, né, desses dois, Moro e Dallagnol, por causa da imagem que apareceu aqui, mas, infelizmente, a gente tem nojo de muito mais do que esses dois, porque por trás dele tem gente ainda muito mais nojenta, que foi capaz de usá-los nessa coisa toda, e que eles se deixaram usar naturalmente. O Walter Rocha, resistindo e sobrevivendo, essa é a nossa cantoria aqui, né? O Walter Rocha, o Luiz Gustavo, a Rose Paixão, o Givalber, mais um companheiro de uma TV que está aqui trocando com a gente, retransmitindo esse programa, o Fábio Cândido, companheiro que eu conheci lá em Recife, que está aqui com a gente, a Celi Marie,
o Manuel Gonzalez, a Cris Miller, a Sônia Mourão de novo, temos aqui também o Manuel Gonzalez, já falei, o Chico, temos a Andréia, a Cristina, a minha sobrinha que está aqui, advogada, que eu espero esteja do lado da justiça e a serviço dela junto com a gente. Temos aqui a Tânia, minha prima, a Vânia, minha prima, minha mãe que está aqui assistindo a gente, que não escreveu nada. A família está toda aqui engajada, né? Não é legal saber que a essa altura do campeonato a gente pode ajudar um pouquinho a nossa família a estar junto no mesmo barco? Pois é, gente, a gente agradece a vocês, cada uma, porque é muito importante para nós. Eu também queria complementar, Sandra, um comentário. Então, vamos lá. Achei bacana o Jair Galvão, que já veio aqui ser entrevistado por nós, a gente ficou muito agradecida, porque ele foi uma pessoa que, estando na universidade, tomou contato com o caso do Pisolato e fez questão de incluir no trabalho de conclusão de curso dele, se não me engano, a dissertação de mestrado, né? E também o José Carlos, ele fez questão de enfatizar que essa solução, para não explorar as pessoas que trabalham com aplicativos nos carros, aconteceu em Araraquara, do Edinho, né, do prefeito Edinho. Então, agradecer a todas essas pessoas que vieram aqui hoje, fizeram comentários, e eu, muito obrigada para a Daiane também. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui conosco, nos ajudando nessa luta que só está começando. A gente precisa transformar isso num movimento que engaje o Brasil inteiro na busca de justiça para todos os atingidos pelo lawfare. É contigo, companheira, pode seguir. Então, é isso. Eu vou passar para a Daiane fazer a saudação dela e vou encerrar por aqui, agradecendo a todo mundo, de maneira diferente. A gente sempre faz uma propaganda aqui, né, do livro, do Pisolato, né, que está sendo publicado, já está em pré-venda. Não sei se a Andréia vai colocar o card aí, Verdades Incômodas. A gente precisa divulgar essa verdade de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Além disso, tem um documentário que está em produção, do querido Silvio Cotter, que a gente pede colaboração para o financiamento. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo por ter estado aqui conosco. Obrigada, André, que está lá no estúdio. E Daiane, para a sua despedida, Pisolato também, se quiser se despedir, e a Sandra. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem. Super agradeço o convite, foi ótima a conversa, importante, é sempre bom ter canais que possam tratar sobre esse assunto, estou à disposição, é um prazer vê-las, né, porque a gente conversa às vezes individualmente ali pelo celular e tal, e é engraçado isso também para a minha geração, é um momento diferente, a gente cria afeto, cria amizade, cria vínculos, ainda que virtualmente, sem estar presente, sem ter aquele convívio pessoal, presencial. Então, é muito bom ter amigos, ter o carinho de tanta gente aqui. Estou sempre à disposição. Boa luta para todos nós. Olha, eu só me resta agradecer a Daiane, que veio somar com a gente, a Sandra, a Cleide, a todos que nos acompanharam, e dizer que a gente não se entrega, não se rende, e mais do que tudo, como disse Fidel Castro, a gente tem certeza que a história nos absolverá. Obrigado a todos. Voltamos na próxima semana.